Vamos falar no geral, durante todo o processo, né, do tratamento, dentro, fora, abranger tudo para as famílias Vamos compreenderem melhor. terapêutico, né? A partir do momento que ele entra num centro terapêutico, ele entra numa mini sociedade isolada, aonde não tem substância, né? Então aqui ele é obrigado a lidar com os seus sentimentos e com os seus pensamentos, com as suas vontades. E não tem como fugir nem para a substância nem para o álcool, né? Então, diante de tudo isso, ele tem aqui rotinas: horário para acordar, horário para tomar café da manhã, o horário de estudo, o horário de reunião, o horário do lazer, o horário do serviço e o horário da espiritualidade, né? Então, tudo isso aqui para ele é novo, porque lá fora ele não fazia, não tinha compromisso com o trabalho, não tinha compromisso com a sociedade, com a família, não tinha compromisso com a espiritualidade, né? Então, aqui ele começa a entrar nisso e adquirir ferramentas para lidar com o seu sentimento, com os seus pensamentos, que são as reuniões de partilha de sentimento, onde ele pode falar entre seus iguais aquilo que ele não tem coragem de falar para a mãe, aquilo que ele não tem coragem de falar para a esposa. Então, aqui, na reunião de sentimento entre seus iguais, ele pode falar. Então, outra coisa é pôr para fora. Então, tudo isso ele vai aprender aqui, né? Quando ele volta, sai do portão para fora, né, ele está voltando para aquele ambiente, né, muitas vezes onde ele cresceu, o bairro de infância, onde tem os velhos amigos, os velhos ambientes, aonde ele não tinha uma vida social, né, considerada normal, né? Era um mundo paralelo aonde envolve a substância, né? Um mundo escuro, né? Então agora ele precisa continuar o que aprendeu dentro da clínica, né? Que envolve o lazer, que envolve o serviço, né? Que envolve a espiritualidade e reuniões, né? Então, Certo. ó, a família tem que incentivar ele manter o horário, ter horário para acordar, ter horário para comer, né? Ter horário para trabalhar, ter os dias do lazer. Vou jogar um futebol, fazer amizades novas, né? O pessoal da igreja sempre faz alguma coisa, sempre tem um encontro, um jantar, um lanche, né? Então ele tem que ter esses lazer, né? E se relacionar com pessoas que estão em recuperação, não aqueles que estão na ativa, Sim. né? Porque muitos amigos que continuam no uso vai entrar em contato. Ô, como é que você está? Você está bem? Fiquei sabendo que você voltou. E aí vai começar um bate-papo ali, uma hora ou outra, eles vão se encontrar e ele vai acabar usando. Então, dentro de uma reunião, por exemplo, de narcóticos anônimos, que é o que a gente sugere e ensina dentro do centro terapêutico, ele vai encontrar aqueles que estão buscando a recuperação, aqueles que já estão limpos há um tempo, e vai encontrar também aqueles que estão tentando parar de usar, né? Então, ele está num ambiente onde todos estão em busca do mesmo propósito, que é parar de usar e ter uma vida digna, ser um cidadão digno, um cidadão produtivo, ter uma família, né, conviver em sociedade sem medo, sem vergonha, sem ter que ficar baixando a cabeça, se escondendo, né? Então é necessário, para continuar o tratamento, a família saber, né, que ele precisa de tudo isso e incentivar e motivar, dar aquele empurrãozinho, oh, é hora de acordar, vamos, né? Ajuda a mãe a limpar a casa, né? Que é o serviço, ajuda a mãe a limpar a casa, né? Ah, a mãe vai na igreja hoje, às vezes a mãe nem gosta de ir na igreja, mas para ajudar, né, o seu ente querido, às vezes é necessário você também fazer um sacrifício, né? Então, se ele não vai por si só, você tem que ajudá-lo aí, né? Então, ó, a mãe vai na igreja, vamos com a mãe hoje, né? Para incentivar ele, porque na igreja ele vai encontrar novas amizades, amizades que estão em busca de Deus, né? Amizades que estão num ambiente onde tem vida, onde tem alegria, né? Onde tem coisas boas de verdade e ninguém vai oferecer uma substância para ele lá. Então, a continuação do tratamento é isso, é ajudar ele a manter o que ele aprendeu dentro da clínica, que é compromisso, né? Disciplina, é serviço, é lazer e reuniões, que vai envolver ou a reunião
né, de autoajuda em grupos de apoio, né? Se não gosta de NA, pode ir em algum outro, né? Tem igrejas que têm reuniões assim, né? E por fim, né, o convívio em sociedade também, que é muito necessário, porque aqui eles aprendem isso, a entender as diferenças, a respeitar as diferenças e ter um convívio, né? Não se isolar. Então, assim, o que você está passando aí, que a gente compreende aqui, é que deve-se trabalhar o usuário, quando ele está em tratamento, o que deve ser o maior aliado dele é chamá-lo para responsabilidade, certo? A ter responsabilidade, a ter amadurecimento, para que assim ele reconheça a própria doença e comece a tratar. E nisso, dentro desse âmbito, até esse processo dele entender que ele tem uma doença, esse processo, como que funciona esse processo? Ele vai passar lá para dentro da clínica, então ele vai ser advertido que ele tem uma doença, certo? O que a Ele gente vai ser informado sobre isso, certo? Sim. costuma dizer quando chega aqui é assim, né? Antes dele saber que ele era portador de uma doença, um transtorno mental que é reconhecido pela Organização Mundial de Saúde, né, ele não tinha responsabilidade sobre o uso, porque ele não sabia o que ele tinha, ele não sabia lidar com ele mesmo, né, e ele nem sabia que era doente, né? Então agora ele aprende sobre isso. Então depois que você tem uma doença diagnosticada, né, você já passa a ter responsabilidade sobre a recuperação, né? Então aqui ele aprende tudo isso. E a maior característica, né, do transtorno que envolve a dependência química e o alcoolismo, né, é a inabilidade de lidar com o seu sentimento, com o seu pensamento e com as suas vontades. E a produção de hormônio que é falha, a produção dos hormônios do prazer, né, a dopamina, a serotonina, a ocitocina, né? Então tem uma falha nisso. Então, por que que usa substância? Se você perguntar para um fumante, por que que você fuma? Né? Mesmo vendo no rótulo que aquilo causa doença, por que que você fuma? Ele vai falar assim, eu fumo quando eu estou estressado, eu fumo quando eu estou meio triste, eu fumo quando eu não tenho o que fazer, eu fumo quando eu fico ansioso. Vai dar na mesma, porque ele está precisando de um agente químico, né? De um agente externo, químico, que vai fazer o organismo dele produzir o hormônio que não produz naturalmente. Né? Então, com o dependente químico é isso. Ele não consegue lidar com seus sentimentos, com as suas vontades, e ele não tem um prazer nas coisas cotidianas, nas coisas normais. O organismo dele não produz